Olá, eu me chamo Andreia, sou aluna do curso de Ciências Biológicas à Distância pela UES e nesse vídeo eu vou falar sobre como foi o meu estágio e no final vou concluí-lo dando o meu parecer geral sobre como foi todos os estágios da minha faculdade de licenciatura de Biologia. O primeiro questionário que nos foi proposto, ele pergunta o que você achou da estrutura da escola. Assim, no geral, a escola em qual eu estagiei tem uma estrutura muito boa. As salas são bastante... a escola é bastante ampla, tem quadra para os meninos. Porém, as salas são bem pequenas para o número de alunos que as turmas têm. Então, por isso, elas são pequenas e também se tornam calorentas, por ser pequenas e ter muitos alunos. A segunda diz assim: o que você considera que pode melhorar na estrutura da escola para o melhor ensino de biologia? Relacionando a estrutura da escola ao ensino de biologia, eu considero que deveria ter uma melhora no laboratório, porque ele é pouco usado, não só nas aulas de biologia, mas, por exemplo, numa aula de química, que necessita de laboratório. Então, o laboratório ele não é usado pelos alunos com frequência. O terceiro questionário diz assim: como você avalia seu orientador técnico? Quais são as principais características do agir docente dele? Eu avalio minha orientadora técnica que ela foi bastante presente no meu estágio, certo? Ela é espontânea, ela ajuda bastante os alunos, ela tira dúvidas dos alunos em suas aulas. E quanto a minha orientadora, a me ajudar, ela me ajudou bastante, certo? Ela me dava dicas como dar uma boa aula para os meninos. Ela tirava minhas dúvidas com relação às minhas regências. Então, ela foi bem participativa durante o meu estágio. O quarto questionário diz assim: como você avalia o seu parceiro de estágio nas regências em que você assistiu? Bom, a minha parceira, colega de turma, ela dá uma ótima aula. Ela deu uma ótima aula que eu assisti. Ela conseguiu usar o DataShow, conseguiu dar uma revisão à aula em que eu assisti dela. Ela deu revisão para uma prova que os meninos iam fazer. Então, eu considero que ela se saiu muito bem. Ela conseguiu tirar as dúvidas dos meninos. E ela está indo no caminho certo para se tornar uma boa professora de biologia. A quinta questão pergunta assim: como você se autoavalia nas suas atividades durante o estágio, com enfoque nas regências? Bom, com relação às minhas regências, eu diria que de 0 a 10 eu fui 8. Eu me considero que me saí bem, mas preciso melhorar com relação ao meu tom de voz dentro da sala de aula, com relação a ajudar mais os meninos a ensinar na hora da atividade, porque eu consigo tirar as dúvidas na hora que eu estou explicando o assunto. Mas na hora das atividades, eu não consigo, na hora da correção de uma atividade, por exemplo, eu não consigo tirar tanto as dúvidas dos meninos. A pergunta 6 diz assim: quais as dificuldades encontradas e quais as estratégias utilizadas para superar? Bom, a principal e a maior dificuldade desse estágio foi o quê? No colégio em qual eu estagiei, existiam duas professoras de biologia. Então, era para a gente ter duas orientadoras de estágio, né? Porém, uma se recusou a aceitar a estagiária nas suas turmas. Então, foi complicado
foi bem corrido, porque ficou 6 estagiárias para uma professora só. E nesse meio também houve mudança de diretor, de coordenação. Então, tanto eu quanto minhas colegas que tivemos que se adequar à realidade da escola. Mas as estratégias que a gente usou foi se organizar, planejar com a professora. Havia momentos em que todas nós ia para o planejamento com a professora, então a gente se planejou bem e conseguimos concluir o estágio. Não com todas as horas pedidas pela faculdade, mas conseguimos concluir o estágio. O sétimo questionário pergunta: qual a temática do seu minicurso e como avalia sua aplicação e realização? A temática do meu minicurso foi sobre doenças parasitárias. Eu e todas as minhas colegas fizemos a aplicação deles juntas. Então, ela foi bem proveitosa, os alunos puderam tirar as dúvidas sobre muitas doenças que são frequentes e que eles não sabiam que era transmitida por um parasita, não sabia que muitas doenças poderia levar à morte, então foi bem proveitosa. E no final ainda apresentamos um teatro exemplificando. A questão de número 8, ela diz assim: como foi o planejamento das aulas com o orientador técnico? Como eu já citei, foi um momento onde a gente pôde ter uma ótima orientação de como dar uma boa regência. E ela me ajudou bastante. Como eu disse, ela me deu dicas de como dar uma boa aula. Então, foi um momento bem proveitoso. A questão 9 diz: como os encontros presenciais e as atividades da plataforma interferiram no seu desenvolvimento nesse estágio? Com as atividades da plataforma, a gente pode discutir temas como avaliações internacionais, podemos entender como elas funcionam, qual a importância dela para a escola. E nos encontros, foi uma oportunidade que a gente teve de se expressar e de falar para o nosso professor como estava sendo nosso estágio. A questão 10 diz o seguinte: façam a conclusão dos estágios realizados no curso por meio de uma rápida retrospectiva. Então, nós tivemos 4 estágios durante todo o curso, sendo que o primeiro foi no ensino fundamental, né, no ensino fundamental 2, e nesse momento eu me senti ansiosa, nervosa, porque eu não tinha experiência de sala de aula. Então, eu estava bem nervosa mesmo para saber como seria, né, dar uma aula, ter uma turma para dar uma aula. E foi bem tranquilo. No começo, realmente, eu estava nervosa, mas depois que eu já fui criando intimidade com a turma, com o professor, então eu me considero que me saí bem nesse estágio. E foi o início para eu ter certeza de que realmente é o que eu quero, né? No segundo estágio, que foi no primeiro ano do ensino médio, nós tivemos um novo desafio, porque eram meninos, não digamos que não tão mais velhos, mas era uma responsabilidade maior porque era ensino médio. Então, tivemos dificuldades sim, mas também foi bem proveitoso. Já no terceiro estágio, que foi no segundo ano, já começou a se complicar, porque nós começamos a trabalhar no TCC. Então, tivemos que nos desdobrar para dar conta do estágio e do TCC. Mas também consegui concluí-lo com a eficiência.
E o terceiro e o quarto estágio, que foi no terceiro ano, no qual eu estou encerrando hoje com este vídeo. Também foi um desafio enorme, porque estamos prestes a terminar a TCC, então foi bem mais corrido. Como eu falei, teve algumas mudanças na escola, tivemos muitas dificuldades, mas deu tudo certo. A minha orientadora, que era professora da escola a qual eu estagiei, me ajudou bastante, me apoiou nos momentos em que eu achava que não ia conseguir terminar o estágio. E é isso. Espero que eu tenha atendido a atividade. E o estágio, para mim, foi uma das partes mais importantes da faculdade, porque é no estágio que a gente tem o momento de pôr em prática o que nós aprendemos. E também temos a oportunidade de passar para os alunos o nosso conhecimento.